A seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, por sua Comissão de Direito Médico e de Saúde, tem a honra de recebê-los para o webinar Impactos da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais na Saúde, que conta com o apoio das Comissões de Ação Social e Cidadania e de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Agradecemos e saudamos as autoridades que compõem essa mesa virtual, os participantes e todos aqueles que contribuíram com a campanha do agasalho. Para conduzir a abertura oficial desse evento, a doutora Juliana Peneda Assi, presidente da Comissão de Direito Médico e de Saúde da OAB São Paulo. Doutora, a palavra é sua. Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Muito feliz aqui hoje com esse evento. É uma honra, recebê-los aqui conosco. Eu gostaria de agradecer à Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo, pelo apoio na organização do evento. Gostaria de cumprimentar a todos aí da casa, estender aí os abraços da comissão, o Dr. Caio, o Dr. Ricardo, a diretoria da OAB de São Paulo, agradecendo pelo apoio de sempre nos nossos eventos, nos nossos trabalhos. Gostaria de agradecer à Comissão de Direito Médico e da Saúde, na pessoa da doutora Luciana, que está aqui conosco presente, muito atuante aí na nossa comissão. Gostaria de cumprimentar e agradecer a doutora Patrícia Peck, sempre cordial, falo que sou sua fã, acompanhe seu trabalho, gostaria de parabenizar sua comissão, muito atuante, um tema extremamente importante, significativo, e que estamos vivenciando aí, principalmente agora em época de pandemia. Gostaria de cumprimentar de igual forma a doutora Natália, agradecê-la pela disponibilidade, participar hoje conosco, agradecer e cumprimentar a doutora Adriane Lima também, por estar conosco, por disponibilizar seu tempo. E a noite de hoje é muito aguardada, foi organizado com muito carinho, pelas comissões, com o apoio da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados, e o core da nossa comissão é saúde e direito médico, e a gente vê a LGPD como um grande leque, um grande ponto de atenção, ela impacta muito na área de saúde, então foi pensando nisso que a gente organizou esse webinar, e a ideia aqui hoje é deixá-las aí, vocês são as estrelas da noite, vamos ouvi-las e a gente abordar bastante a questão aí dos dados pessoais, dos impactos, que vocês falem um pouco do dia a dia, como vocês vêm vivenciando tudo isso, já a lei aí já está em pleno vigor, já estão aí com as sanções sendo aplicadas aí desde o início desse mês, então já vai completar um mês aí de vigência plena da norma. E aí vou falar rapidamente os currículos das nossas palestrantes e vou passar aí a palavra à doutora Luciana, que é nossa mediadora. Bom, a doutora Adriane Lima é advogada sênior na CCL, Consultoria Jurídica e Treinamentos, DPO, mestre em Administração e Desenvolvimento de Negócios pela Mackenzie, Lead Implementer da ISO 27701, professora convidada da Universidade Mackenzie e diretora do Comitê Jurídico da NPPD. A doutora Natália Pompeu é superintendente jurídica da Abrange e superintendente executiva UCA, executiva há mais de 10 anos com experiência em empresas multinacionais na área financeira e saúde suplementar, bem como em Health Tech. Doutora em Direito Empresarial, mestre em Direito Processual, especialista em Direito Tributário pela PUC e possui diversas certificações e pesquisas internacionais na União Europeia. A doutora Patrícia Peck, advogada especialista em Direito Digital, Propriedade Intelectual, Proteção de Dados e Cibersegurança, graduada e doutora pela Universidade de São Paulo, PhD em Direito Internacional, e é presidente da Comissão Especial de Privacidade e Proteção de Dados da OAB de São Paulo, também sendo autora de 32 livros. Então, vamos dar início ao nosso evento tão esperado de hoje, e vou passar aí a palavra diretamente à doutora Luciana. Boa noite. Microfone, doutora Luciana, seu microfone. Isso já é uma característica minha, Ju. Eu sempre faço isso, me perdoem a todos. Boa noite. Como a Juliana colocou, é um prazer estar aqui. Satisfação em ver pessoas tão queridas e tão
cheias de conhecimento, né, para que a gente possa, de alguma forma, aprender com vocês, né? A ideia, como a Juliana colocou, é trazer um pouquinho do universo da LGPD para o mundo da saúde, que é o nosso foco. Eu acredito que a nossa plateia de ouvintes seja, se não todos, a esmagadora maioria composta por advogados ou pessoas que já tiveram, de alguma forma, um contato com a LGPD. Mas é possível que tenha alguém menos familiarizado, né? Então, eu acho que é importante a gente ressaltar que a LGPD vem proteger, em síntese, os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade das pessoas físicas, através de uma verdadeira mudança cultural. A gente sabe que o brasileiro é um povo essencialmente expansivo e pouco privativo em comparação ao europeu. E isso é esperado, porque nós somos assim, somos mais calorosos. E por isso iremos tropeçar um pouco mais nessa mudança comportamental. É fato que eventuais intervenções relacionadas às nossas preferências sejam bem-vindas eventualmente. Então, a gente pode imaginar que, na dúvida do que assistir no streaming, a sugestão de um título baseado numa busca pretérita seja proveitosa. Só que a gente sabe também que o mau uso do dado pessoal pode contribuir para um cenário de manipulação econômica, financeira e política, não é mesmo? E é por isso que a LGPD fixou uma série de direitos e obrigações que a gente tem que observar, e principalmente aqueles que trabalham com dados pessoais. E com uma ênfase especial com relação aos dados sensíveis, que fazem parte, dos quais fazem parte aqueles relacionados à saúde. E como essa categoria de dados mereceu especial atenção do legislador, é importante refletir o impacto que será causado junto aos operadores da saúde, sejam eles médicos, operadoras, clínicas, enfim, todos aqueles que de alguma forma militam na área da saúde. E aí eu começo pela doutora Adriane. Doutora, qual que é o impacto que a senhora vê justamente na parte da LGPD junto aos operadores da saúde? Muito boas considerações, doutora Luciana. Realmente tem grandes impactos para os operadores de saúde. A gente vai comentar um pouco a respeito. Separei aqui alguns slides para a gente comentar, né? Não pretendo esgotar a temática, afinal, dá pano para manga para discussão. Então, eu vou fazer principalmente alguns pontos aqui para a gente poder refletir, tá? Até agradecer inicialmente o convite feito pela doutora Andréia, né, a participação aqui da doutora Natália, da doutora Juliana também, que eu tive contato um pouquinho na OAB de São José dos Campos, não sei se você vai lembrar, Juliana. E a doutora Patrícia Peck, né, parabéns pela nomeação, doutora, né, eu também sou uma grande fã da doutora Patrícia, então eu sempre falo isso para ela, né. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Bom, inicialmente, eu comento aqui algumas situações, algumas atividades, e aí, como a doutora Luciana trouxe que o principal público aqui dessa noite é de advogados, né? Eu penso que é bom refletir quando a gente vai analisar uma situação de um cliente, né? A gente vai atender, dar assessoria ali para um cliente, refletir qual que é uma atividade que poderia ter algum impacto, né, sob o viés da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, eu separei algumas atividades para que você eventualmente reflita até com o cliente, né, com a cliente também. Então, por exemplo, se a organização identifica pessoas para atender solicitações, seja por e-mail, por um canal no site, por um formulário ali impresso, né, se tem envio de mailing para clientes, né, oferecendo ali, por exemplo, desconto para procedimentos, ou uma certa fidelidade ali de clientes. Se tem oferecimento de serviços ou produtos a pessoas, tanto que estão no Brasil, como também no exterior, tá? Se tem armazenamento de dados pessoais em rede local, em data center, numa cloud, né, numa terceirização aí do data center, tá? Se tem compartilhamento de dados pessoais entre empresas, né, entre pessoas jurídicas ou pessoas naturais também, tá? Com fornecedores, com empregados, né? E se tem, por exemplo, um envio de planilha, né? Às vezes a gente acha que não tem um impacto, mas um simples envio de uma planilha por e-mail pode ter ali uma incidência também da LGPD. E aqui eu coloco uma ponderação, né, que eventualmente a gente vai ter a aplicação tanto da LGPD, da Lei Brasileira de Proteção de Dados, mas também de legislação internacional.
Então, nós, advogados, né, não paramos de estudar. Aqueles que vêm, que entraram ou que venham a entrar nessa temática, vão ver que a gente não para de estudar, né? Então, sejam bem-vindos aí, né, para quem está começando agora. Bom, aqui eu coloco alguns modelos de negócio que eventualmente tenham um impacto da LGPD. Por exemplo, o hospital, né, uma operadora de planos de saúde, aquela pessoa, seja uma pessoa autônoma ou, se não, uma pessoa jurídica que faz o atendimento domiciliar, a farmácia, né, comercial, a farmácia padrão, uma fabricante de medicamentos, ou até que, às vezes, a fabricante é separada, mas normalmente é junto ali a comercialização dos medicamentos, né? E muitas vezes tem até descontos, né, pela fabricante, enfim, tudo isso a gente vai ter que analisar sobre o viés da LGPD, tá? Vale a pena comentar que teve bastante discussão ano passado sobre o início da LGPD, o início de vigência da lei, mas certo é que ela começou o início em setembro do ano passado, e desde então, os impactos, seja aí para a área da saúde, setor bancário, terceiro setor, enfim, os impactos são que os titulares, né, sejam consumidores, pacientes, prestadores de serviço, empregados, ex-empregados, eles podem entrar em contato com as organizações e perguntarem, olha, você tem algum dado meu aí? Né? E se você tiver, o que você tem a meu respeito? Então, os titulares já podem contatar as organizações, já podem também acionar órgãos de setor, né, caso essa organização não venha dar uma resposta. E também perante o Poder Judiciário, também a gente tem visto já um movimento, né? Saiu até uma pesquisa recente que dentre os processos que tiveram desde setembro do ano passado até o mês passado, tiveram 600 decisões com fundamento na LGPD. Então, o Poder Judiciário já tem sido acionado com fundamento na LGPD também. E a partir de agosto, né, de 1 de agosto agora, a gente teve o início das sanções, da possibilidade de aplicação de sanções, tá? Bom, eu vou deixar aqui um QR Code para quem quiser manter um contato comigo depois mesmo desse webinar, tá? Como a doutora Luciana já me apresentou, então já vou passar adiante aqui. Bom, também coloco como material complementar um artigo que eu redigi há pouco tempo sobre respostas às principais dúvidas nesse contexto de Covid, né? As organizações nos perguntam muito, será que eu posso perguntar para um colaborador se ele foi vacinado? Não posso? Eu posso pedir uma carteirinha, um comprovante de que o empregado que trabalha ali comigo foi vacinado, né? Então, diversas dúvidas dessas, a gente acabou redigindo, eu e a doutora Flávia, a doutora Milena, um artigo sobre esses pontos, tá? Então, caso seja de interesse de vocês. E um outro artigo, que inclusive foi com a doutora Patrícia Peck aqui, né? Que a gente fala a respeito dos principais aspectos que devem ser levados em consideração para o programa de governança em privacidade, no qual tem aí a participação da área jurídica, bastante relevante aí em fazer acontecer a adequação à lei, tá? Bom, como principais impactos, vale a pena a gente comentar logo no primeiro artigo da lei, a gente tem lá que a lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Então, por que eu destaquei aqui, né, essa parte aqui do artigo? Porque a gente fica com aquele sentimento de que só o digital, né? Só no digital que precisa fazer a adequação da lei, mas não é, né? Às vezes eu armazeno ali no meu armário, né, um monte de antecedentes criminais, ou um histórico de medicamentos, prontuários médicos, aquela fichinha que a recepcionista, né, quando o paciente chega ali no consultório, anota ali, opa, peraí, quem é a minha paciente? Ah, Adriane Lima, né, o endereço dela, o CPF, o RG, né, e às vezes a médica ou o médico também faz uma anotação embaixo, guarda todo aquele histórico, não é? Então, a gente não está falando só de planilhas ou de sistemas que tem ali tratamento de dados.
mas sim o contexto físico também, papel, né? Então, às vezes, a gente esquece desses pontos. Vale a pena comentar que, no fim do dia, a lei, ela visa proteger eu, Adriane, você aí que está do outro lado, né? Então, a lei, ela visa proteger a privacidade da pessoa natural, né? Então, a gente precisa alcançar essa privacidade. Sempre vai alcançar isso, né? A privacidade das pessoas? Nem sempre, mas eu vou tentar alcançá-la, né? Então, sempre ter esse viés quando a gente falar da LGPD, tá? Vale a pena comentar que a lei, ela traz atividades, e para cada uma dessas atividades, você vai ter que observar se ela tem um fundamento legal para ser feita, né? Então, coleta, produção, recepção, classificação, só o simples fato de acessar dados, né, já é uma atividade que tem impacto da LGPD, tá? Modificação, difusão, controle de informação, né? Então, diversas atividades têm impacto da LGPD, tá? Bom, e quem são os titulares que são protegidos pela lei, né? Podem ser pacientes, podem ser colaboradores, podem ser prestadores de serviço, né? Podem ser, eventualmente, ex-colaboradores, né? Ou potenciais clientes, né? Então, esses titulares são as pessoas naturais com as quais a organização ali lida, né? Uma organização ou uma pessoa autônoma sendo agente de tratamento lida, tá? Bom, como dados pessoais, vale a pena a gente trazer aqui, por exemplo, um nome, um CPF, o RG, o número os dados bancários para pagar, às vezes, uma consulta, né? Para pagar ali o plano de saúde, a descrição ali do endereço de uma pessoa, né? A biometria, né? Todos esses dados são considerados dados pessoais pela lei, né? Dentre outros diversos. Aqui eu trouxe alguns exemplos. É proibido utilizar esses dados? Não, não é proibido, mas a gente vai ter que vai ter que enquadrar um fundamento legal para utilizá-los, para fazer uma daquelas atividades de tratamento, né? Vale a pena destacar que a lei traz como dados sensíveis aqueles dados referentes à convicção religiosa, opinião política, saúde, vida sexual de uma pessoa, dados genéticos de origem racial ou étnica. Então, por que eu trago aqui esse ponto? Porque vai ter que ter mais cuidado do que o normal. Então, eu vou ter que ter mais medidas implementadas, por exemplo, de forma preventiva, para se evitar ali uma situação de um incidente. Vou ter que ter gestão de riscos muito mais forte aí, mais eficaz, para fazer ali esse tratamento com dados sensíveis, tá? Bom, e aí ao fazer uma atividade daquelas que eu comentei, diversas, né, com dados pessoais, o controlador ou operador, sob o viés da lei, vai ter que fazer o quê? Né? O agente de tratamento vai ter que fazer o quê? Claro, vai ter que cumprir a lei como um todo, sim. Mas aí eu trago os principais pontos. Vai ter que observar se os princípios são cumpridos nessa atividade. Por exemplo, o princípio da transparência. Será que eu deixo transparente para o meu consumidor, o meu cliente, o meu paciente, meu empregado, né? Tudo que eu faço com os dados pessoais dessa pessoa, né? Princípio da finalidade, dentre outros princípios diversos, né? Enquadrar o tratamento em uma das bases legais, para essa atividade ser legal, legítima, tá? Respeitar os direitos dos titulares, né? O titular entra em contato com uma organização, né? Com um laboratório, enfim, com uma prestadora de serviço, não consegue achar um canal de comunicação, ou até envia uma solicitação, ninguém responde, né? É descumprir a lei não exercitar esses direitos também. Tá? Adotar medidas de governança, boas práticas, e também nomear uma pessoa responsável. Tá? Então, a lei traz que no artigo 41 tem que ter uma pessoa encarregada. Pode ser uma pessoa encarregada interna, de um colaborador, por exemplo, ou pode ser terceirizado. E a gente tem visto esse movimento no mercado, né, de que advogados também têm cumprido esse papel do DPO terceirizado, DPO as a service também. Né? Bom, vai ter que ter a classificação dos agentes de tratamento, quem é quem, né, dependendo ali da atividade, tá?
Então, eu trouxe alguns exemplos aqui. Quando tem um cadastro de um paciente num banco de dados por um prestador de serviço, esse prestador de serviço poderia, eventualmente, ser um controlador em conjunto, né? A realização ali de cobrança pelo estabelecimento, né? Um prestador de serviço, né? Eventualmente, quem pediu, quem determinou a cobrança vai ser um controlador, e aí vai ter que cumprir a lei de uma forma mais efetiva aí, né? Vai ter que ser... Claro, controladores e operadores têm que cumprir a lei, mas os controladores ficam mais aí na frente, né? Fica ali mais na linha de frente de responsabilidades, tá? A realização também ali de envio de e-mailing, né? Do marketing, do e-mail do marketing, né? Então, a gente vai ter que ver quem é quem, né? Normalmente, a gente vai ver um cenário de quem determinou essa ação de marketing, ser a pessoa controladora, né? Os médicos e outros profissionais de saúde também, normalmente, são controladores na maioria dos tratamentos, né? E prestadores de serviços terceirizados poderiam ser eventualmente considerados operadores. Por exemplo, uma situação de gestão de documentos, né? Um RP ali que faz a gestão dos documentos, dos prontuários. A proprietária desse software, desse RP, poderia ser enquadrada aí como uma operadora, né? E aí o médico ali, a médica, poderia ser uma controladora, né? Então, por que eu trouxe esses exemplos? Para vocês verificarem que o caso a caso vai ter que ser analisado, né? Então, essa situação de você nomear quem é controlador, quem responde mais ou menos segundo a lei, isso vai ter que ser verificado caso a caso. Então, é a nossa interpretação também como advogados que somos, né? Então, também tem muito dessa interpretação sob o viés da LGPD, tá? Aqui eu comento um exemplo de laboratórios, né? Então, por exemplo, quando a gente vai analisando um cenário de laboratório, a gente vai ter que entender toda a cadeia em que dá o compartilhamento, por exemplo, de dados pessoais, né? Quando um cliente, por exemplo, se cadastra ali no site do laboratório para ter um desconto, e depois chega até num nível de compartilhamento de dados pessoais, até a farmácia, por exemplo, né? Então, todo esse cenário a gente vai ter que analisar. Um hospital também, por exemplo, que utiliza dados pessoais para identificar, né? Afinal, quando chega ali uma pessoa que está mesmo acidentada, ou para uma situação de rotina, por exemplo, nem que seja não precisa ser de emergência necessariamente, né? Eu preciso identificar, né? Então, hospital, eu preciso identificar quem que é o meu paciente, né? Então, não é proibida a utilização desses dados, mas eu vou ter que classificar a utilização desses dados, né? Aferir a situação de saúde por meio da anamnese, por exemplo, né? O procedimento médico ali que também vai verificar parâmetros vitais desse paciente, né? E aí faz o registro de todas essas informações. Olha, a Adriane está com determinada situação de glicemia, enfim, né? Análise do histórico de medicamentos, por exemplo, de uma pessoa, né? E aí, às vezes, é uma questão até de uma obrigação legal que esse estabelecimento de saúde tem que cumprir, né? Então, fica até mais fácil aí o enquadramento legal da lei, tá? Bom, um consultório médico, por exemplo, né? A gente tem aí alguns cuidados, por exemplo, de ter a revisão, se eu tenho confidencialidade de ponta a ponta, por exemplo, dos documentos dos pacientes, né? Às vezes os pacientes mandam por WhatsApp lá uma foto do RG, né? Da CNH, da foto da carteirinha ali do plano médico, né? Então, tudo isso a gente vai ter que observar, tá? Ali as farmácias, né? As farmácias vão ter que observar, opa, peraí, eu tenho essa base de dados de clientes, mas por quê? Porque eu tenho que cumprir uma obrigação legal? Ou eu guardo para ter oferecimento de descontos para esses clientes, né? Então, eu tenho que analisar a finalidade de cada atividade, né? Por exemplo, a situação aqui da Anvisa, né? Que o farmacêutico ali tem algumas obrigações, né? Por exemplo, antes de vender ali um remédio, vai ter que verificar a receita médica, dependendo do medicamento, né? Então, tudo isso tem que ser classificado, né? Aqui eu coloco um exemplo, né, de uma situação que ilustra bem esse cenário, né, de uma pessoa que vai até um hospital, logo na recepção, o que acontece?
a pessoa já tem que fazer ali o cadastro dela, né? Então, colocar o nome dela, o endereço, né? O telefone, os documentos ali, RG, CPF, enfim, dados do plano de saúde, né? Se tiver. E supondo que essa pessoa, ela passa ali na consulta, e aí tem até uma coleta, por exemplo, do material genético, um sangue, por exemplo, enfim, né? E aí o hospital, apesar de ser grande, ele acaba compartilhando essa análise laboratorial, né? Supondo aí uma situação. Quando esse laboratório recebe esse material genético, ele acaba recebendo também a identificação de quem é o titular daquele material. Então, há compartilhamento de dados pessoais aí também. E, por sua vez, imaginem aí que um laboratório contrata uma gráfica para imprimir esse diagnóstico dessa pessoa, né? Porque o laboratório, às vezes, não tem não está verticalizada essa atividade, acaba terceirizando, né? E aí também recebe esses dados pessoais. E a gráfica, por sua vez, acaba terceirizando, às vezes, ali a entrega do diagnóstico. E quando chega para entregar, o que acontece? Entrega para o vizinho, né? E aí o vizinho, muito do curioso, abre ali o envelope do diagnóstico. E aí, né? Será que aconteceu um incidente? Será que alguma situação aqui poderia ter sido evitada? Então, a gente tem que analisar desde o início desse processo até o fim, né? Muito bem. Aqui eu coloco que os riscos devem ser analisados sob o viés também dos prestadores de serviço, né? Com quem eu lido? Com quem eu compartilho dados pessoais? E às vezes é um problema, né? Se um prestador de serviço nunca ouviu falar dessa temática. O atendimento de pacientes, foi feito esse levantamento pelo Comitê Gestor da Internet, que 85% dos enfermeiros, né, e 92% dos médicos usam computador para atendimento a pacientes. Né? E como que estão esses acessos aí a computadores? Né? Então, você vai ter que revisitar a gestão de acessos, a questão do acesso remoto agora, com a pandemia. Né? Então, tudo isso a gente vai ter que analisar sob o viés da LGPD. Vale a pena comentar que o processo de adequação tem diversas variáveis, né? Então, a gente fala de complexidade de entendimento de processos internos. Às vezes, essa organização ou essa pessoa que é a operadora da saúde, nunca ouviu falar da temática de governança, ou a governança está num estágio imaturo, né? Então, a gente vai ter que revisitar essa questão. Tem uma grande quantidade de dados, às vezes até sensíveis, né? A questão das medidas técnicas e organizacionais vão ter que ser implementadas, né? Revisão de contratos e acompanhamento da governança em privacidade como uma questão de melhoria contínua, né? O que já aconteceu, vale a pena comentar, em Portugal, já aconteceu uma situação de uma sanção de 400 mil euros num hospital que tinha mais contas ativas do que pessoas empregadas, né? Uma outra situação na Holanda também, que tinha uma situação também ali de que as pessoas que trabalhavam no hospital tinham acesso a dados de uma celebridade, isso foi identificado, teve um impacto, né? Na Itália também, um médico que expôs ali uma situação, identificando quem era a pessoa ali num exemplo, né? E aí a pessoa jurídica acabou respondendo, né? E vale a pena destacar que os hospitais têm sido cada vez mais alvos de ataques cibernéticos, né? Diante dessas vulnerabilidades, tá? Hoje já é possível uma pessoa fazer uma notificação também para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e já está valendo, né? E como pontos para finalizar aqui a minha apresentação, eu coloco como pontos importantes na implementação a revisão e atualização periódica desses processos que envolvem essas atividades com dados pessoais, fazer a gestão de riscos e ter acompanhamento até por meio de métricas, KPIs, né, para a gente acompanhar como que está o nível de aderência à LGPD desse agente de tratamento, tá certo? Bom, espero ter colaborado com a temática, né, apesar do curto tempo aí, mas eu tentei abordar o máximo que eu pude aqui, tá bom? Adriane, muito obrigada, foi realmente esclarecedor. Eu acho que as pessoas vão sair daqui realmente com uma bagagem muito maior do que aquela que elas vieram. Temos perguntas, eu sei que você tem um compromisso, agradeço, e as perguntas a gente vai fazer no finalzinho
de todas as exposições, ok? Tá bom, muito obrigada. Obrigada, gente. Eu gostaria de aproveitar o gancho da Adriane e, Natália, conversar um pouquinho com você sobre a parte de compartilhamento de dados. A gente sabe que você milita nessa área da saúde e eu queria que você dissesse um pouco da experiência que você tem recebido, que você tem percebido com relação ao compartilhamento específico, porque a gente vê que a maioria das pessoas tem uma grande dificuldade com relação ao que pode compartilhar, em que situação pode compartilhar, se é necessário haver o consentimento em todas as esferas de compartilhamento, enfim. Eu queria que você trouxesse para a gente alguma questão com relação ao compartilhamento de dados. Olá, tudo bem? Gostaria de agradecer o convite, em nome até da nossa mediadora, Luciana. O convite foi feito pela Andrea. É uma honra estar aqui na OAB. Já fui membro de várias comissões da OAB no passado, mas aí acabei a vida se distanciando, preciso voltar mais a atuar. Mas uma honra. Não conhecia a Adriana, foi ótimo. A Luciana já tive a honra de trabalhar. Patrícia Peck, na época que eu era de banco, a gente trabalhou muito também. E também quando eu fui da UHG também trabalhamos, então acho que eu me sinto muito em casa, não só por estar dentro da nossa casa, que é a OAB, mas também por ter aqui colegas de trabalho. Tenho certeza que agora eu vou ver a Adriane sempre, porque assim, a gente vê uma vez, não vê nunca mais. E aí, Lu, você estava comentando, foi ótimo a Adriane ter iniciado a apresentação, porque eu também trouxe aqui uns slides para compartilhar, e ela já trouxe alguns conceitos, e o gancho desse final dela, de falar sobre questão de hospitais, de dados, que eu acho que é o grande cerne, né? A gente entra na área da saúde como o dado sensível, é um dos principais pilares aqui da grande metralhadora de discussão. E eu sempre falo do mito do consentimento, né? Quem não milita, quem não está na área, se você perguntar para qualquer pessoa, acha que consentimento tá ótimo, bota consentimento aí que tá tudo certo. E quem trabalha com isso sabe que consentimento é a pior, porque para controlar toda essa base de consentimento não é tão simples e nem tão fácil e nem tão adequado a todas as oportunidades. É por isso que a própria lei traz uma série de bases legais e parece que não existem no conhecimento comum, né? Então, é super importante. E aí, na sua abertura, Lu, você comentando sobre essa questão do brasileiro, comparando com o europeu, de ser mais afetuoso, Nordeste é ainda mais, tá? Então, esse sotaque já explica um pouco, quando a gente está discutindo o assunto de LGPD lá eu sempre ainda invoco essa questão. Mas vou compartilhar aqui com vocês a apresentaçãozinha que eu tenho, que eu acho que vai ficar mais fácil da gente seguir. Eu sou aqui da Superintendente Jurídica Regulatória do Sistema Abrange, então, até para explicar, a gente representa as operadoras de saúde, as medicinas de grupo, né? Somos um grupo que representa 142 operadoras, e também eu gosto sempre de falar da questão da UCA, né? que foi mencionada. E a gente também tem no sistema a SINOG, que é a Associação de Odontologia, e o SINANGE, que é o Sindicato das Operadoras, então um sistema forte na área da saúde como um todo, e a UCA é a nossa universidade corporativa. E a gente, na UCA, também tem muitos cursos voltados à LGPD, e eu vou falar um pouco sobre isso, até porque no nosso último curso que teve na roda de discussão, que o nome dele é Roda de Discussão, foi super discutido vários casos emblemáticos da área da saúde, que é um ponto que eu vou falar no final. Eu não explodi, né? Aqui acho que vai ficar melhor. Agora sim. Mas o que é importante aí, foi ótimo, como eu comentei, a Adriane já ter iniciado essa discussão, porque ela já trouxe todos esses conceitos iniciais na apresentação dela e que me permitem pular aqui também. Mas é importante só colocar que dados, né, compartilhar dados significa muito mais, é um conceito ampliado de comunicar, de transferência internacional, interconexão. Então, o conceito é muito grande, muito largo, que a Adriane já fez questão de comentar aqui o passo a passo disso, para a gente entrar antes na questão de compartilhamento da área de saúde. E aí, dentro da saúde, né, aqui eu vou até puxar um pouco saúde privada, porque a gente também tem outras bases legais, isso aqui é só uma das principais que a gente discute, mas, enfim, tem políticas públicas e toda uma base legal ainda maior. Mas a gente, além do consentimento, que se discute muito, que se fala muito, a gente tem tutela da saúde, a gente tem a nossa obrigação regulatória, então, a troca com o regulador de dados é muito grande, a gente tem troca de dados mensais,
de muita informação, num formato determinado pela agência. Então, existe muito dado debaixo aqui das nossas, quando a gente fala aqui, em especial também de operadora de saúde. E a gente tem execução de contrato, a gente tem IU, consentimento. Então, a gente discute todas essas bases legais, e não existe a pergunta mágica, né? Eu sempre, a gente como consultivo também aqui do sistema, sempre tem, essa perguntinha mágica de, esse aqui, qual a tutela que eu aplico? Olha, para responder isso, a gente precisaria muito mais, né? A Adriane, que é consultora na área, sabe que a gente precisaria entender quem usa, como usa, o que faz, qual o objetivo, qual o conceito. E isso eu também trago nas minhas explicações, nos eventos que eu participo, que o conceito de LGPD, a lei é nova, mas a lei ela tem uma preocupação muito da forma, do como, de como eu vou guardar e proteger esse dado, né? Mas na área da saúde, o tema já aqui é uma comissão de direito médico. Então, a gente sabe o quão a gente já discute dado e proteção e privacidade, não só na área da saúde, mas é constitucionalmente reconhecido, né? Então, parece que é um tema que nunca se falou antes no Brasil, é um tema que a gente já discute muitos anos, ampliou com questão de marco civil, com essa questão digital, mas na área da saúde sempre foi uma das grandes discussões essa questão do compartilhamento. E aí, um outro ponto também, e que vai refletir em algumas das 600 que a Adriane mencionou, a gente tem algumas também da área da saúde, algumas que foram bem impactantes, que foi até da questão que ainda é confidencial, mas a gente sabe que envolve, até pela discussão da mídia, as corretoras, né? Eu vou depois até explicar um pouco quem são os players e os stakeholders envolvidos na cadeia da saúde suplementar, mas a gente tem aqui, né, o paciente no centro de tudo e uma série de prestadores de serviços que fazem com que todo esse acesso à saúde seja realmente efetivo. Então, a gente tem operadores, a gente tem os próprios profissionais, a gente tem laboratórios farmacêuticos, como a Adriane mencionou, a gente tem hospitais, a gente tem uma gama de players aqui, e muitas vezes, cara, esse aqui sempre vai ser o controlador. Não, a gente vai ter que detectar também esse fluxo, esse mapeamento, entender onde nós somos controladores ou em outros que nós vamos ser operadores desses dados. Então, na maioria dessa relação de operador com corretor, né, com prestador de serviço para efetivar o serviço de fornecer aí a saúde ao beneficiário, a gente usa muitas vezes os prestadores de serviços que vão ser os nossos operadores, e o controlador vai ser realmente a operadora que faz com que todos esses players andem em conjunto. E aí, na LGPD, a gente discute muito, e foi um dos grandes temas também dos nossos cursos aqui da nossa universidade corporativa, sobre essa questão da responsabilidade, né? Em qual momento, qual a responsabilidade de um e de outro. E, de novo, Adriana, falei que foi ótimo você ter iniciado, porque eu já estou fazendo várias menções à sua fala. Essa questão de você entender, né, da responsabilidade está bem disposto em contrato. A gente vai ver que a própria lei ela não exige isso expressamente, mas a gente tem não só a experiência da GDPR, mas também aqui da legislação brasileira, de ser aí formalista, contratualista, de tudo estar muito bem escrito, de trazer aí o contrato, que foi uma das considerações finais suas, disciplinando essas regras. E quando a gente para pensar aí na responsabilidade, hoje é um tema super discutível. No passado, se tem uma corrente forte de objetiva, e a gente está se discutindo também a corrente agora que tem crescido muito de subjetiva. E como, já conversando com alguns magistrados, né, que foi o caso dessa roda de conversa, que trouxe um magistrado para a discussão, ele entende hoje como subjetivo. E como você vai comprovar toda essa cadeia, o dano, o nexo, a causa, o dolo, vai ser super difícil detectar, e só com um mapeamento, um controle muito robusto também da segurança dessas informações, de um relatório detalhado de impacto, é que você vai conseguir, como controlador, que aí vai ser o largamanos, né, aquele que vai ter aqui responsabilidade direta, que ele vai conseguir demonstrar
que realmente realizou todos os esforços e ainda assim não vai obter êxito na objetiva, mas na subjetiva vai ficar aí mais fácil de explicar e de tratar e de entender até onde vai a sua responsabilidade, se muito bem discriminada contratualmente. Mas na LGPD da saúde, né, exatamente que foi a pergunta que a Lô acabou me passando, que foi um dos finais aí da fala da Adriana, a gente tem essa discussão da LGPD e o direito médico. Esse juiz, que é o Dr. Vitor, e eu vejo que tem alguns a gente está com mais de 100, né, participantes aqui, alguns eu percebi pelo nome que já participou do nosso curso, ele defende muito, é o magistrado do Rio, que a LGPD não deveria nem existir quando se fala na área da saúde, principalmente quando a gente está falando da área assistencial. Nessa discussão, que eu era até a mediadora na oportunidade, eu gostei muito do quão vivo foi essa discussão. Para ele, se tratando na saúde assistencial, a gente dividiu essa questão do assistencial e do não assistencial, porque a gente foi unânime em entender que no momento prévio da contratação, ou seja, a contratação em si, os dados que são relacionados para se contratar um plano de saúde e os dados envolvidos naquilo, a LGPD, sim, entraria fortemente na defesa dessa contratação. A partir do momento que se contratou, que a gente está falando da parte assistencial, da relação médico, paciente, operadora, beneficiário, mas voltada ao direito médico, a LGPD não deveria ser aplicada. Ele acha que ele entende a grande contradição e ele colocou assim. Foi muito gostoso o debate, porque ele entende que não se aplica, que não deveria ser aplicado, que isso já é muito bem regulado, e aí a gente fez a dicotomia de quem é da área da saúde faz muito, que é diferenciar os assistenciais e não assistenciais. E aí, para ele, a LGPD era só o não assistencial, as discussões não assistenciais, e tudo assistencial, e a gente já tinha o direito médico. Eu até no momento coloquei que eu acho que dá para coexistir, como eu comentei, a LGPD não surgiu agora, desculpa, o tema de proteção de dados não é um tema novo, a LGPD veio para reforçar, para ser um meio, um processo pelo qual a gente um meio de gestão de todos esses dados de forma correta, de você entender a transparência. Eu acho que a questão do Data Private Design, você entender para que você quer, a transparência disso é a parte mais importante, né? Então, eu tenho aqui uma base legal aplicável, mas eu vou conseguir correlacionar que o interesse daquele beneficiário estava correlato, mesmo que indiretamente, à utilização daqueles dados. Eu dar um consentimento, eu ter aí um contrato que, pelo contrato, eu precise usar, fica claro o motivo de que eu, operador, controlador, estou usando. Eu acho que é muito mais a transparência de você entender como beneficiário onde está o dado, como ele está sendo utilizado, para que ele é utilizado, do que realmente uma vertente nova, uma lei nova, né? Então, a gente traz aqui algumas discussões, porque para esse juiz, que eu gosto muito dessa discussão, ele fala, mas já tinha, não precisava. E realmente, a gente sabe que essa questão da privacidade do médico sempre foi um tema super discutido. Eu, no momento que eu era aí, de uma operadora, uma startup, que a gente estava desenvolvendo em meio à pandemia a telemedicina, e a gente, como operadora, vendia a atenção primária à saúde, toda a coordenação do cuidado, que é hoje um tema central das operadoras, até pela sustentabilidade também do sistema de saúde como um todo, a gente entende que essa coordenação do cuidado faz parte da sustentabilidade do sistema. E a gente entendia que era importante a operadora ter os dados, sim. E aí eu lembro que alguns prestadores de telemedicina deram pareceres de que não, mesmo discutindo tutela da saúde, mesmo um cliente comprando um produto, entendendo a coordenação do cuidado, naquela questão do médico de família, da atenção primária, ele não podia fornecer os dados para a operadora. E aí foi um cerne da discussão, foi a grande discussão de uma operadora que vende um plano de coordenação de cuidado, de atenção primária, que não poderia ter acesso aos seus dados, aos dados do beneficiário, para o qual ela vendeu um produto que ela iria aqui gerir a saúde como um todo. Então,
essas discussões da LGPD e do Código de Ética, eu entendo que dá para trabalhar em conjunto, mas eu acho que você sempre tem que procurar a finalidade, o motivo, a transparência. A gente tem os casos e eu falei, depende da base legal aplicável, consentimento, tutela, execução de contrato, a obrigação legal, porque muitas vezes você precisa da obrigação regulatória legal, até para questão direta ao regulador, já que nós somos um serviço extremamente regulado, mas a gente tem exemplos dessa troca de informação de equipe médica com equipe médica, e era algo que até a telemedicina já era previsto pela própria regulação, a possibilidade, então isso entre equipes médicas, primeiro, já era possível via telemedicina, e aí a gente só estendeu essa possibilidade maior, amplamente, as equipes médicas já podiam também via código de ética. E as discussões da LGPD começaram a existir, em especial, do profissional de saúde com o prestador, e do segundo também, que é do prestador, né, do hospital, ou prestador, seja ele o próprio profissional, com a operadora de saúde, né, que é esse exemplo da coordenação do cuidado que eu comentei. Essa, hoje, na saúde suplementar, é uma das grandes discussões, mas que eu entendo que está vencida nesse sentido do porquê, do como, do para quê, da transparência, né? Então, se um produto é vendido, se tem a sua base forte nessa coordenação, no produto que você vende, por óbvio, por transparente, por adequado, que eu comprei um produto sabendo aí que algumas desses compartilhamentos existirão. Mas óbvio que a gente está falando aqui de discussões, então eu estou trazendo os casos que são discutíveis no compartilhamento de dado na área que a gente milita aqui, que a gente discute. Então, é uma dos grandes cases. O outro grande case de compartilhamento de dado que a gente tem, que a gente discute também, e eu brinco que ninguém sabe de nada, que a gente está construindo tudo isso. Eu tive a oportunidade de estudar fora, LGPD, e aí a Adriane trouxe um caso que eu estava lá, eu fiquei um tempo em Portugal, e eu estava vendo como a GDPR e aí a própria lei de Portugal de dados, de proteção de dados, estavam se adequando à realidade no momento que esse hospital, que a Adriane mencionou, recebeu a multa. Então, eu estava exatamente no local, na época, e o quão difícil foi entender a primeira multa, né? Porque eles já estão há muitos anos na frente. Mas é isso, tudo está sendo construído, a gente está aí com uma lei que já tem 1 ano de vigência, mas que as próprias sanções começaram a valer tem 1 mês. A gente está com um regulador de 9 meses, que acabou de ser, de ser gestado, né, mas que sabe que caminha muito bem, que tem atendido aí toda a sua agenda regulatória, que tem atendido, que tem dado acesso para as discussões, meio a consulta pública, por meio de diversas discussões setoriais, acho que muitos já participaram de vários webinars, de seminários, discutindo com o órgão, mas ele também vai entender como tudo funciona. E a gente tem também o nosso regulador, eu estava falando de ANPD, mas a gente tem também o nosso regulador na saúde, a ANS, que também trabalha com isso, porque a gente está falando aqui de questões externas, mas todos os órgãos internamente também têm que se adequar à LGPD. A minha entidade tem que se adequar à LGPD, a ANS, a ANPD como o próprio órgão administrativo também tem dados, também tem que se adequar, e todo mundo está vivendo tudo isso em conjunto. Mas um outro também caso emblemático de compartilhamento de dados é esse não assistencial, até que eu dei esse exemplo inicial na minha fala, que é o da contratação, né? E normalmente, para se contratar um plano de saúde, você tem no meio do caminho entre o beneficiário e a operadora um corretor, uma administradora, um consultor aí que faz a intermediação dessa relação, e, portanto, ele vai receber o dado do beneficiário e vai repassar aí, vamos colocar, para a operadora. Então, acaba que a operadora é a mãe, a controladora desses dados, e a gente tem aqui a corretora, que é o especial que a gente vai falar aqui, como operador desse dado. E a gente sabe o quão esse mercado é grande, com grande potencial aí de organização nessa questão de dados, e foi o primeiro case aí judicial que a gente ouviu falar de, inclusive, busca e apreensão pela questão de dados. E o que a gente pede aqui é que, apesar, o que a gente pede no sentido de discutir, de conceituar e de trazer aqui para
para consentimento e consulta, é que precisa de uma relação transparente, dessa troca de dados só existir para o que realmente precisa, do descarte quando tiver que descartar após a contratação, de um contrato estabelecido entre as partes, operadora e corretora, de modo efetivo, que transcrevam todas as obrigações e as responsabilidades pós-contratação. Tudo isso só vai existir, óbvio, com o amadurecimento dessa educação, essa cultura da LGPD, que eu acho que o fato da gente estar aqui falando é exatamente uma cultura de LGPD. Muita gente já sabe tudo que a gente está falando, mas disseminar o conteúdo para uma maior quantidade de gente é a cultura que a gente tem que trazer da LGPD. Eu também sempre falo, na dúvida, é porque você já está com cultura da LGPD. Quando alguém pergunta, será que eu posso fazer isso? Será que eu posso dar o dado aqui? Será que eu tenho que consentir com isso aqui? A gente já está entrando na cabeça da cultura da LGPD. E esse caso que eu trouxe é esse de baixo aqui, mas a gente todos os dias recebe nos nossos grupos de WhatsApp, imagino que todos nós estejamos em grupos de WhatsApp de LGPD, todo dia a gente recebe o quê? A principal discussão é vazamento. Hoje eu já recebi, eu amanheço, notícia do dia, vazamento de algum lugar, seja ele público, que na maioria das vezes tem acontecido muito, como os privados. Na área da saúde a gente já viu laboratórios, a gente já viu operadores, a gente já viu em todas as áreas essa questão do vazamento de dados, dessas 600, né, que é o número que a gente tem hoje na LGPD como casos emblemáticos. E só uma curiosidade para terminar, enquanto a gente se preocupa que pode ou não pode, ou é consentimento, qual a base legal, enquanto as operadoras e os prestadores discutem, né, não vou liberar, não vou liberar, vou repassar, não repassar, a gente vê nos Estados Unidos que a lei está muito mais preocupada no forma, que é isso que eu falo, né? Que eu falo da forma de como passar isso, de você ter um sistema aí robusto de segurança da informação, de você fazer com que todas as operadoras e seguradoras tenham aí prontuários eletrônicos aptos a conversarem entre si, para que elas consigam fazer essa troca de forma segura. Ela está muito mais preocupada com a segurança dessa transação, que a gente vê hoje como maior impacto no nosso sistema, do que o pode ou não pode, deixa isso até para a liberdade, óbvio, para a transparência, para a questão da base legal escolhida, mas se preocupar com o que realmente tem que se preocupar, é a segurança de toda essa troca de informação, que eu acho que é isso que a gente precisa ter em mente quando a gente fala de compartilhamento. É isso que eu tinha para discutir nesses meus minutinhos. Estou à disposição aqui para as discussões. Obrigada mais uma vez. Obrigada, Natália. Mais uma vez, nos brindando aí com vários exemplos práticos do mercado, né? Eu gostaria agora de conversar um pouquinho com a Patrícia, não sei se tem algum problema na câmera dela, porque, de fato, essa questão de compartilhamento ela é muito importante, né? Mas outro fator bastante importante é a questão da sanção. A gente já tem visto aí uma série de penalizações, mesmo antes da aplicação efetiva de multas pela ANPD, a gente já viu várias vezes os juízes, os magistrados se pronunciando com relação a punições pecuniárias usando como base a LGPD, né? E, Patrícia, eu queria conversar com você sobre isso. Como que você enxerga esse movimento da parte de sanção, da parte de indenização? Como que você está entendendo essa construção? Porque vai ser uma construção, né? A gente está começando agora nesse terreno. Oi, Luciana. Bem, primeiro agradeço, né? Parabenizo aí a apresentação das duas colegas, né? Foram ótimas, a Adriane, a Natália, né? E comentei com a Juliana, né? Eu também tinha trazido alguns slides, mas acho que é mais interessante a gente fazer assim o debate, responder já algumas dúvidas, né? Porque já demos uma hora, já foi uma aula aí para todos, com material muito rico delas, né? O que a gente tem visto, né, do ponto de vista do início da fiscalização. Eu agora, né, fui nomeada como conselheira, né, aí indicada para o Conselho Nacional de Proteção de Dados, acho que vou poder contribuir, né, ali no Conselho com algumas questões da lei, né? O Conselho tem um papel, o conselheiro ele tem um papel de trabalhar a regulamentação da legislação, a parte que ainda falta, com muitos artigos,
de atender e apoiar consultas públicas, inclusive levar temas para consultas públicas e apoiar no fomento da cultura de proteção de dados. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem ali uma relação muito próxima com a ANPD, com a autoridade, né? O Conselho, ele é um órgão que integra a ANPD, né? Então, como conselheira efetiva nomeada, a gente já passa ali, são 23 conselheiros, 10 do setor público e 10 da sociedade civil. E essa pergunta que você coloca, a sanção, ela tem muito uma relação com a gente enxergar a lei. Então, a legislação ela tem a parte importante das penalidades, no artigo 52 a 54, que tinha sido prorrogado pela Lei 14.010 de 2020 para iniciar a partir de 1º de agosto, né, e que tem todo um procedimento administrativo sendo colocado pela ANPD para esse início de fiscalização, e que eles estabeleceram também convênios já com o Senacom, né, com o CAD, com outros, porque é uma estrutura para um tamanho de um Brasil dessa magnitude, é uma autoridade nova que está sendo instituída e que chegou tardia. Eles mesmos assumem, né? Uma autoridade que assumiu posse na diretoria em novembro de 2020, com a lei já vigente. Então, nós ainda não temos o 1º ano, né, concluído, mas eles têm uma equipe de 40 pessoas, e quando a gente compara com o ICO, né, do Reino Unido, são mais de 200 trabalhando ali, se você comparar Brasil, né, e ali a Inglaterra, lógico que a gente precisa de muitos mais braços para isso. Então, o que a gente enxerga, tá? Até assim, rapidamente, eu acho que aí esse slide vale até a pena, talvez aqui compartilhar rapidamente, não todos da apresentação, mas a gente está vivenciando uma legislação, deixa eu ver se está dando para vocês verem aqui, Luciana, acho que já, né? Que ela disparou judicialização da matéria antes da gente começar a ter as primeiras interpretações da legislação pela autoridade. Ela tem um enxergar, o framework da LGPD, ela é uma legislação especial que trouxe uma autoridade especial para interpretá-la dentro de um processo administrativo, e que no rol das sanções tem previsto advertência, aplicação de multa, publicização da infração, bloqueio de base de dados, e você tem uma dosimetria também trabalhada ali para verificar o quanto você colaborou, né, com a autoridade, aplicou medidas preventivas, se é réu primário ou se é reincidente. Então, assim, quando você dialoga, e eu estive aí com alguns dos diretores da ANPD, a intenção deles inicial com a aplicação da fiscalização seria trabalhar o lado educativo, que é quando uma instituição viola a legislação e passa por uma denúncia e a autoridade, no seu processo fiscalizatório, autua, notifica aquela instituição, ela tem a ampla defesa, ou seja, ela tem o direito de responder àquela notificação, esclarecendo a situação de violação, e gera ali um compromisso de correção dentro de um prazo, que nem quando a gente tem termo de ajuste de conduta, e dependendo do juízo de gravidade da autoridade, é que você vai aplicar uma multa, uma penalidade, que não quer dizer que já é a máxima, que é o 2% de faturamento até 50 milhões de reais por infração, que é o que todo mundo fica assim, já assim pensando, será que vai sair essa multa? Quem vai sair o primeiro multado pela NPD, né? Tá todo mundo nervoso, né, pensando isso. E então, o que acontece? Nosso modus operandi Brasil, nosso Privacy by Brasil, privacidade à moda brasileira, qualquer um desses nomes que a gente queira dar, nós atropelamos um pouco esse processo. Porque como já começamos com essa judicialização, eu estava com um cliente da saúde na semana passada, e ele me ligou e ele disse, que eu tenho um consumidor, o usuário final, acabou de entrar com uma ação, juizado especial, que está pedindo 20 mil reais, dizendo que houve tratamento indevido do seu dado pessoal sensível. Então, assim, ou um caso, ou uma pessoa,
né, apresentando ali as suas alegações, a gente ali, então, tendo que entrar já nesta situação. Então, eles não passaram por uma denúncia que tenha chegado no DPO, do encarregado de dados, eles não passaram por uma denúncia que tenha chegado na autoridade, nada disso. Já parou já direto lá, no juizado especial, alguém juntando algum tipo de evidência para já alegar um pedido de R$20 mil de indenização, de dano moral, baseado na LGPD. Eu entendo que essa abordagem está totalmente equivocada com a previsão da legislação. Ela não teve essa construção, esse desenho. Inclusive, quando você conversa com colegas europeus, tem um colega que é gestor de hospital na Alemanha, e ele próprio diz assim, mas por que o titular já foi direto para o processo judicial sem ter feito a denúncia na autoridade e ter a certeza de que já estava a violação confirmada pela autoridade? Porque quando a violação está confirmada pela autoridade, aí sim você já tem o direito líquido e certo. Bem, já a autoridade confirmou que tinha violação, então quer dizer que eu, como titular, posso ter direito ali a uma ação indenizatória, porque aí é o indivíduo daquilo que ele enxerga. Mas, fora isso, o artigo 52, parágrafo 7, registrem isso, gente, o 52, parágrafo 7, que está ali na lista das penalidades, ele permite que o controlador faça mediação direta com o titular em casos isolados de violação de segurança com exposição de dados, que eu nem preciso levar a autoridade, nem preciso levar ao judiciário, a própria legislação trouxe um instrumento da mediação direta dos casos isolados. Então, nós não estamos usando os instrumentos, e eu entendo que isso é porque nós não trabalhamos a cultura. A gente não educou sobre a lei, as pessoas estão olhando, tem uma lei nova, vou lá acionar no processo judicial, vou acionar o Ministério Público, vou acionar o PROCON. Não está nem sabendo acionar o DPO, nem acionar a NPD, ou seja, o DPA, que é o Data Protection Authority, o DPO, que são as novas figuras trazidas pela lei para poder conduzir a abordagem, não estão ainda como protagonistas da legislação. Nós estamos ali, seja com um funcionário indo atrás ali da justiça trabalhista e temos o consumidor indo atrás ali do PROCON, e aí esses casos estão acontecendo e a gente tem que ter um olhar muito rigoroso com esse início, porque não pode gerar o precedente. Aí um cliente meu disse assim, então, foi até uma instituição de ensino, uma professora mandou a mensagem para a pessoa errada, era para mandar para os pais o relatório escolar do aluno e, sem querer, copiou a turma. Eu tenho que reportar isso para a autoridade? Diz, claro que não. O reporte à autoridade do artigo 48 diz que é quando envolver dano relevante. Se você disser que uma única mensagem de uma única pessoa para um grupo fechado, que você acabou de em seguida pedir para eles apagarem, que foi um equívoco, já é dano relevante, o que vai ser dano relevante, gente? Pessoas não sabem entender, assim, aplicar o que significa, não é dano, é dano relevante. Você tem que ter violação de segurança com exposição de dado pessoal que cause danos relevantes. Então, no nosso juízo de relevância, o juízo de gravidade, você já tem que estar numa abordagem, então a gente pode pegar N casos aqui. Se você disser, poxa, então quer dizer que se eu tenho 1 milhão de usuários na minha base e eu expuser dados sensíveis, resultados laboratoriais de, sei lá, 30%, 40% dessa base, e é uma exposição pública, aberta na internet para qualquer um ver, já é dano relevante? Sim. Aí eu tenho volumetria, aí eu tenho perfil de base, aí eu não consigo aplicar todas as medidas mitigadoras, a exposição foi pública, não foi em ambiente fechado, que eu consigo corrigir completamente. Aí sim, eu fui para o dano relevante, né? Mas só para mostrar um pouco como é que está acontecendo lá fora, agora são casos aqui, principalmente de 2021, dá para ver que quando as autoridades já possuem uma maturidade da aplicação da legislação, e mesmo em casos em que, se você não está atendendo os princípios ou uma questão de segurança, a aplicação da multa está muito relacionada a elementos quantitativos e qualitativos do que foi a violação.
Então, assim, é importante a gente ter um bom procedimento de resposta a incidente, saber documentar, saber chamar a sala de crise, quem tem que compor a sala de crise, como que eu faço os registros, né? Como é que eu sigo aquele script do artigo 48? Quando você olha aqui as multas que são mais elevadas, como esse de hospital da Holanda, né? Esse caso do hospital da Holanda, o que foi isso? O acesso à informação de resultados de exames por funcionários do hospital, que nem a recepcionista, pessoas que apresentam o resultado do exame, que não são profissionais da saúde e que se entendeu que você tinha que estar fazendo um trabalho de minimização, porque a minimização é um princípio extremamente importante no ambiente da saúde. O dado sensível, no âmbito da saúde, ele só pode ser exposto, apresentado para pessoas autorizadas e é o mínimo necessário para cumprir com a finalidade informada. No âmbito da saúde, não justifica outras equipes que não estejam relacionadas acessar dado de resultado de exame de paciente. Então, como que a gente faz a gestão, a governança do dado para que numa tela não apareça tudo? Uma pessoa que quiser fazer um agendamento ou quiser saber se tem um resultado, aquele que está informando essa informação não pode saber a resposta, já ver o resultado inteiro, já saber se a pessoa deu positivo, negativo para alguma coisa. Por quê? Porque aquele profissional não teria que ver isso. Então, isso é considerado vazamento interno, não é um vazamento externo. E isso é tão vazamento quanto o externo. Esse é o entendimento das autoridades lá de fora, e isso é uma preocupação na área da saúde. O primeiro caso de Portugal, que foi um dos primeiros da multa de GDPR, eles avaliaram isso. Excesso de tratamento de dados, excesso de acesso àquela informação por outros funcionários da própria instituição que não deviam ter acesso àquela informação, a ausência de cláusula nos contratos com terceirizados, que tinham que ter cláusula de proteção de dados. No âmbito da saúde existe bastante terceirização. Então, assim, é essa blindagem que protege. Aí eu queria, vou descompartilhar aqui, porque a gente estava falando das sanções, e o que eu queria dizer é, nós ainda não começamos, esse aqui é o 48, que eu estava citando, Então, para a gente entender o relevante, a palavra-chave do tipo do artigo 48 é relevante. Não é só ter o dano, é o relevante. A gente tem toda uma metodologia, que a gente trabalhou para fazer análise de relevância, mas lógico que ele sempre vai ter a ver com a amostragem, então, quantitativa, qualitativa, o tipo de controlador, o tipo de base e o volume, Então, se eu tenho numa clínica, às vezes é uma clínica médica, mas se eu tiver 1.000 pacientes e aconteceu com 1, com 2, com 5, é uma amostragem mínima. Mas se aconteceu com 200, 300, e assim vai, tá, gente? Se envolve dado de menor de idade, você aumenta já a questão da gravidade, porque tem menor de idade. E assim vai dentro das análises que são feitas. Mas eu vou aproveitar aqui que a Beatriz fez uma pergunta muito interessante, Juliana, que estava aqui no Q&A, e que é assim, um aplicativo de descontos em medicamentos pode impedir o acesso de um usuário que não der o aceite na política de tratamento de dados da empresa? Sim, pode, Beatriz, entendo que sim. E isso está previsto na legislação. Desde que você avise previamente a ele que é um requisito do fornecimento do serviço, tratamento de dados, está no artigo 9º da LGPD, tá? Parágrafo 3º, e no artigo 18, inciso 8º. Então, basta que você diga que é um requisito do uso do aplicativo de desconto, tratamento de dados. Então, portanto, se ele não der o aceite na política, não vai poder dar sequência na navegação e uso do aplicativo, conforme artigo 9º, parágrafo 3º e artigo 18, inciso 8º da LGPD. Tá? Então, aí você resolveu a questão, a LGPD já preveu essa situação, tá bom? Aí, Juliana, não sei, vamos responder o Durval, que é o segundo Q&A aí? Vamos. Bom, doutora Patrícia, obrigada. Excelente, Luciana? Excelente. Vamos tornar dinâmico aqui, como a gente está fazendo. Dinâmico, interativo, Vamos direto aos saber pontos da doutora Patrícia, se ela entende que a LGPD terá vida própria, ou se sua existência caminhará à margem da GDPR. Lançou a questão a pergunta do Durval, do Durval.
Da legislação do Brasil, sabemos que alguns países da América do Sul já contam com um sistema seu há algum tempo. Olha, Durval, eu gostaria de dizer que eu já acho que nós já estamos criando um sistema meio próprio, sabe? Assim, apesar da gente ter escrito a legislação nos seus 65 artigos com uma redação espelhada no GDPR, a forma como a gente está implementando e executando a lei, ela já está ficando bem distinta com relação ao GDPR. Na nossa redação de artigos, nós já trouxemos algumas bases legais que não foram previstas no GDPR, como, por exemplo, a exceção de tratamento para proteção do crédito. Ela é bem específica, ela não está prevista no GDPR. Então, mesmo na nossa tramitação legislativa, quando a gente fez a revisão do artigo 20, que é aquela parte de revisão de decisões automatizadas, né, nós não obrigamos que a revisão seja feita por um humano, não ficou mais conforme era o GDPR. Nós só dissemos que o titular tem o direito de pedir a revisão e que o controlador vai apresentar os fatores que levaram à tomada de decisão automatizada, mas não que ele vai revisar, não que ele vai mudar, não que ele vai usar um humano para poder mexer naquilo ali. E que, se ele não apresentar esses fatores, ele está sujeito depois a uma auditoria da autoridade, sujeito, não é que vai acontecer. Então, assim, temos artigos que já foram passando aí dentro dessas mexidinhas que a lei foi tendo, que estão virando já uma tropicalização, sabe? Um bye-bye Brasil, assim. Então, eu acredito que pelas nossas características, nós vamos ter isso. Quando a gente olha lá o nosso artigo 4º, com as exceções de tratamento, que passou-se a se discutir a questão da segurança pública e até ter uma redação mais específica para excetuar, né, a proteção de dados naquelas questões, eu acho que ali vai vir bastante coisa. Tem um debate grande ainda a surgir nas exceções de tratamento na parte pública, né? E aqui o Brasil é um país muito, muito legalista, a gente tem que compartilhar muito dados com entidades públicas, as entidades privadas precisam estar muito sujeitas a questões de obrigações legais em muitos setores. Eu trabalho com o ecossistema da saúde, com grupos que você tem a parte de ensino, a parte hospitalar, toda uma parte mais de pesquisa e inovação, e quando você olha tudo isso, você já tem vários desafios. Com a questão da área de pesquisas clínicas, a gente não deixou claro, não ficou tão bem resolvido o que é instituição de pesquisa na nossa legislação. A gente vai precisar ter que melhorar isso pelo nosso modelo brasileiro de enquadramento de instituição de pesquisa, porque até quando a gente vai olhar a parte de pesquisa acadêmica prevista como uma exceção dentro da lei, fica estranho, porque era para ser uma exceção a parte da pesquisa acadêmica. E você fala, pô, mas vou ter que ser uma instituição de pesquisa? Não é, porque quando alguém faz pesquisa acadêmica numa escola, você não é uma instituição de pesquisa no conceito tradicional de instituição de pesquisa, né? Então, assim, nós temos muitos desdobramentos que vamos precisar gerar aprimoramento. O artigo 41 do DPO, nosso DPO não é o mesmo tipo de DPO europeu, não é. Nosso DPO é flex, né? Nosso DPO está mais assim, né, com várias possibilidades, não é tão restritivo, né? Nosso DPO, até porque senão a gente nem ia conseguir achar DPO por aí para conseguir enquadrar no formato. Está todo mundo caçando DPO, ninguém, né? Vai ser você DPO, né? Não sei se tem muitos DPOs aqui assistindo, mas com certeza, se você não sabe, alguém vai dizer que você é o DPO, né? Porque a gente não trouxe aqueles requisitos todos que são exigidos pelo GDPR, com as limitações de conflito de interesse, entre outros, né? Então, assim, a gente trouxe uma flexibilidade maior com relação a isso. O nome do DPO não fica registrado na autoridade, que é uma exigência lá no GDPR, né? Aqui não está tão pessoalizado assim. Aqui a gente diz que tem que mencionar no site. Lá você pega o currículo do DPO, você faz um registro formal na autoridade daquele encarregado de dados e assim por diante. Então, não vou me alongar, tá, Durval, mas eu acredito que a gente está, sim, caminhando com uma vida própria e mais. A nossa autoridade, como ela é recém-nascida, criada, diferente das autoridades europeias, que muitas já existiam há muitos anos, elas só receberam um nomezinho novo, elas só foram reinauguradas. Mas aqui a gente ainda vai ter aquele desafio de harmonização. A gente tem que harmonizar a convivência da ANPD com outras autoridades e temos que harmonizar a LGPD com outras leis.
A lei de acesso à informação é um exemplo, né? Outras regulamentações de autoridades que são reguladoras de setor, como o SUSEP, como a ANS. Aí fica todo mundo assim, poxa, e aí? Que autoridade vai valer? Eu sei que eu trabalho muito com instituição financeira. Aí fica assim, ai, será que o Bacen e a ANPD podem ter entendimentos divergentes a respeito de consentimento? Um achar que o consentimento de Open Banking e da LGPD podia ser igual e o outro achar que não. E aí? Para quem que eu corro? Vai valer quem? Né? A NPD pode ser que entenda que eu não tivesse que reportar alguma coisa, mas o Bacen achar que eu tinha que reportar. Só estou dando exemplos assim, dessas situações que vão ficando um pouco esquizofrênicas e que a gente vai ter que trabalhar uma convergência de entendimentos de setores regulados. Né? Porque a NPD está falando da matéria de proteção de dados, mas eu tenho que também combinar o jogo com aquele regulador específico daquele setor. E aí, será que eu posso ter aplicações de multas distintas? Que é essa discussão hoje também, até com o assunto da parte de consumidor. A autoridade entender que naquela violação não vai aplicar a multa do artigo 52 e depois o Senacom pegar e aplicar a multa. Você fala, ué, para o mesmo evento, para o mesmo caso, por isso que está meio complicado esse disparo de situações sem esperar a NPD se manifestar, ou pelo menos fazer uma manifestação conjunta, né? Quando você reúne, quase como se você criasse ali um colegiado, né? Para fazer a deliberação sobre aquela violação. Você pode fazer um colegiado com 1, 2, 3 autoridades e deliberar em cima daquele caso, porque você está sujeito a mais de uma fiscalização, por exemplo, para sair uma decisão única, quase súmula, né? Uma coisa única, assim, entendida da matéria, tá? Patrícia, deixa eu aproveitar, tem mais uma pergunta para ser feita, mas eu pessoalmente tenho uma dúvida e eu queria saber a sua opinião. A gente sabe que as outras autoridades, as estrangeiras, elas têm um número de braços muito maior do que a nossa. A minha pergunta é, você acha que a autoridade vai ter condição de avaliar com a profundidade que o caso exige todas as denúncias que eles receberão? Ou, eventualmente, a gente vai estar sujeito aí a um tabelamento de sanções por amostragem, pelo volume que eles vão receber, porque vai ser muito grande. Você mesmo colocou que a situação está tomando uma proporção de que houve um vazamento de um dado específico, vamos denunciar, porque as pessoas ainda estão sendo mais treinadas com a utilização da lei. Então, sabendo que esse momento vai ser um momento de boom, você acha que a gente vai ter algum problema aí na parte de fiscalização? Olha, Luciano, eu tenho certeza que se não forem criados parâmetros, indicadores que ajudem nessas linhas de corte, né, até para assegurar a autoridade que critério que ela usou para avançar com uma análise de uma determinada denúncia A versus a denúncia B, para não parecer que a denúncia que ela foi atrás tinha algum interesse político ou algo assim, porque em 2022 nós teremos eleições. Né? Então, eu acho que até para uma proteção da atuação da autoridade é essencial que ela crie mesmo algo que ela dê transparência de critérios. Então, as denúncias serão apuradas, aí qual é o juízo de gravidade? Por juízo de gravidade, no juízo de gravidade existe volumetria de denúncia, existe perfil de incidente, então incidentes de vazamento, então vazamento vai lá, pá, vazamento vira prioridade número 1 para verificação, por exemplo, porque vazamento é uma exposição para fora, diferente de quando alguém está discutindo se houve um enquadramento adequado de base legal no tratamento. Você disse que tratou base de dados com base em legítimo interesse e a outra parte disse que tinha que ser consentimento. Aí é um tipo de debate, é um tipo de violação, né? Uma violação baseada em não atendimento de direito de titular. A autoridade já disse que vai regulamentar no seu plano de ação direitos de titulares só no final de 2022. Então, se a gente pensar, olhando o plano de ação da autoridade, a forma como eles dispuseram o que eles iriam fazer nos primeiros 2 anos de mandato, já dá um pouco o cheiro do que seriam prioridades. Né? O efeito mais imediato e midiático de violações são os vazamentos. Isso é um fato, já tinham acontecido mega vazamentos, há uma cobrança social
de que sejam realizadas, né, medidas, até porque quando você estuda um incidente, quando ele é reportado e você fiscaliza, ajuda no PDCA. Como é que eu posso orientar as outras instituições com medidas preventivas para evitar a nova ocorrência? Então, a análise da violação, como acontece na indústria aérea, quando cai um avião, a análise da violação, ela tem também uma necessidade de ganhar uma base de conhecimento que a autoridade fiscalizatória também tem um dever também orientativo, educativo depois a toda a sociedade de como que você previne novas ocorrências. Você multa aquele que participou daquele incidente, mas você tem que orientá-lo a como que ele evita que aconteça de novo, e você pega aquele aprendizado e dissemina isso em manual, em cartilha, em workshop, em campanha educativa, para que todos os demais também não incorram no mesmo incidente. E até se você identificar que aquilo é um ataque de quadrilha, que são hackers atacando, você vai ter que agir dentro do setor público, com a área de segurança pública, do que também o Estado tem que realizar para aumentar o nível de proteção das empresas e da sociedade, porque senão fica parecendo que a responsabilidade também é vítima. A empresa hoje atacada, ela é vítima. Não é só que ela eu sou vulnerável, eu vazei porque eu quis. Não, tem vários tipos de situação, né? Nós hoje estamos sofrendo crime organizado digital. A conta também tem que ir para a segurança pública. Nós estamos com uma crise de segurança digital no Brasil, né? O bandido está nadando de braçada para atacar todo mundo por aí, tá uma coisa horrorosa, né? Então, assim, esse trabalho de estudo, de identificação das situações, de criar essas estatísticas e de depois alimentar o próprio setor público, com quais medidas, né, eu teria que ter ali para poder reforçar mais as nossas camadas de defesa, porque tem coisas que podem colocar em risco segurança nacional, soberania, tirar do ar o sistema de saúde, tirar do ar um monte de coisa, né? Não é só uma empresa, uma instituição, é o seu efeito dominó, né? O seu efeito de dano social, porque dano social é coletivo, não é só um que paga, todos pagam. Então, é nesse sentido, sim, tá, Luciana? Eu acredito que eles precisam documentar, né, essa metodologia de como que vai ser feita a abordagem da fiscalização e que isso se torna até uma forma de proteção para não parecer que tem viés político. Legal. A gente está encaminhando para o final, porque o nosso tempo já está também bem extenso, mas a gente tem uma pergunta aqui da Rosália, é mais uma dica, uma coisa rapidinha. Ela gostaria de uma dica, uma empresa de saúde com baixo orçamento para que faça a adaptação. Quais a dica que você poderia colocar para essa empresa de baixo orçamento? Olha, a principal dica é uma lei de proteção de dados, não é de proibição. Então, ela tem 10 capítulos, né? Um deles é de segurança. A gente não tem como proteger dados sem investir em recursos de segurança. Mas, às vezes, a gente coloca a ferramenta, bota antivírus, fala de senha segura, o pessoal está em home office, tem que conseguir também ter essa proteção de MDM, de celular e tudo. Se a gente não faz uma orientação à equipe, uma mínima campanha educativa de segurança, né? Tenho apoiado muito com esse tipo de atividade, porque isso desperta, né? Levanta o alerta, as pessoas caem hoje em golpes, em vírus, clicando em tudo que recebe pelos grupos de WhatsApp. Então, eu diria assim, atualize a documentação, essa é uma lei de evidência. Você tem que começar pela vitrine. Qual é a sua vitrine? Mesmo sendo uma empresa muito pequenininha, você tem um balcão, uma recepção, você tem um site, às vezes um aplicativo, um telefone. Então, essas suas portas de entrada de dados, você precisa colocar já atualizado a sua política de privacidade e proteção de dados para deixar muito claro e transparente para que a empresa trata dados e qual é o seu canal ali de encarregado de dados. Se você não conseguir nomear nenhum encarregado interno, você hoje tem um serviço que pode ser terceirizado, senão você nomeia alguém vai ter que se tornar o encarregado, nem que seja provisoriamente, porque a lei exige
essa nomeação, como a gente estava colocando aqui. Exatamente, encarregada flex, exatamente. E aí você vai trabalhar depois, como é uma questão de vitrine, você começa pela parte mais externa, né, para mostrar que você está com as regras mais claras e você vai vindo para dentro. Então, uma única palestra, uma campanha educativa para a equipe, reforçar um pouco mais controles de segurança, né? Vamos lá, gente, trocar senha. Ninguém mais usa senha do ano passado. Pá, manda todo mundo mudar a senha desse ano, aumenta o antivírus, são medidas técnicas de segurança. Atualizou política de privacidade, você já começou. Tipo, ninguém pode dizer que você não está fazendo o trabalho de conformidade com a LGPD. Legal, eu acho que foi bem esclarecedor. Obrigada, Patrícia. Tá, imagina. Bom, eu também queria ouvir um pouquinho você falar sobre as farmácias. A gente vê que é um tema bem sensível, né? Principalmente a questão de pedido de biometria, de CPF para desconto, a pessoa não aceitar os termos, né? Se ela pode continuar recebendo promoção, oferecimento de descontos e tudo. Como que você vê essa situação hoje das farmácias? O que você vê como o maior ponto de sensibilidade, até onde elas podem ir, né? E que direitos nós temos aí enquanto titulares, né? Que além de advogados, nós somos titulares também de dados. Sim. Ô, Juliana, você sabe que no caso das farmácias, eu acho que nós tivemos uma infelicidade combinada. O que eu quero dizer com essa frase, tá? Eu acho que, de um lado, havia uma grande oportunidade para nós educarmos as pessoas e trabalharmos com uma lógica de que a pessoa é a chave, usar uma biometria que é melhor do que ficar usando senha, com aquela possibilidade da autenticação biométrica como base legal para proteção de segurança do usuário e combate à fraude. Isso está previsto no artigo 11, no inciso 2, na letra G, isso está previsto na lei. Isso era uma medida. Ou seja, estamos evoluindo com a autenticação biométrica, que nem os bancos fizeram, né? Use a sua biometria ao invés de ter que usar a senha. Isso é uma lógica. Eu acho que ter trazido isso junto com a mesma situação de também querer consentimento da LGPD, com muita informação ao mesmo tempo, a gente acabou gerando um ruído, uma confusão ali, né? Como os bancos fizeram a migração de toda uma clientela para usar mais biometria por questão de segurança e conveniência, porque você junta conveniência com segurança, isso foi anterior. Agora, quando eles falam de LGPD, temos DPO, temos uma nova política, uma coisa não está junto com a outra, né? Eu acho que as farmácias tentaram fazer que nem aquele leve dois em um, né? Fazer um 2 em 1, e aí, como é um local que as pessoas compram medicamentos, mas tem quanta gente hoje no Brasil que vai na farmácia comprar tudo menos remédio, menos medicamento, né? Usa lá o programa de desconto, é programa que é cliente antigo e compra um monte de coisa no programa de desconto. Então, assim, a granularidade, você conseguir explicar para um titular que tem situação específica que eu preciso do consentimento, que eu preciso compartilhar essa CPF com a indústria farmacêutica para dar o desconto da empresa farmacêutica. Tá? É muita informação. Então, assim, se você pensar que são pessoas hoje, nós, os brasileiros, somos leigos ainda em todo o assunto de proteção de dados, e aí juntou tudo. Então, juntaram uma mudança, um modus operandi ali na farmácia, no como que eu vou pagar, aí já coleta a sua biometria, que aí eu já junto com pegar o consentimento, porque eu tenho que passar e compartilhar o dado com a indústria farmacêutica, que todo mundo sabia que eu já tinha que passar o dado para ele, porque senão não pega o desconto do remédio, tá? E aí, eu acho que, assim, por isso que eu disse que foi essa infelicidade. Acho que se a gente tivesse feito a coisa mais calma, alguns passos, com mais comunicação, por isso que investir em cultura, o trabalho educativo teria sido melhor. Eu acho que, depois de um tempo, a gente vai ter visto que o formato atual, que faz os avisos, que te explica para que precisa, que dá para você a opção até de você usar uma biometria ao invés de uma senha, é melhor. Existem, para quem viaja para o Japão, para outros países, pessoas fazem compras com autenticação facial, que é considerado higiênico, ainda mais na época da pandemia, que você não tem que pegar em cartão, não tem que digitar dedo, você não tem que fazer nada. Mas, assim, a gente está em época de pandemia, as pessoas estão fragilizadas,
né? Há muita desinformação, vivemos muita fake news no Brasil, aí chega uma nova lei, as pessoas não estão entendendo direito isso, aí de repente você pede um monte de coisa para essa pessoa, quando ela chega na farmácia, eu acho que é isso que foi o grande problema. E elas vão ter que lidar com isso, porque, assim como eu digo, quando você fala para um juiz uma coisa, ele não entende, é não. Se você não conseguir trabalhar bem essa comunicação com o titular, por isso que a lei, a LGPD, tem o artigo 8º e 9º, eles falam comunicação clara, comunicação ostensiva. A parte de comunicação na LGPD, gente, é tão importante, e eu acho que a gente pensou em arrumar o contrato, a gente pensou em botar a ferramenta técnica, mas nós falhamos na comunicação. Perfeito, Patrícia, concordo. Concordo. E aí gera esse ruído todo de comunicação. Sim, sim. E aí pronto. Aí, inclusive, o CDC já diz, cabe ao fornecedor o esclarecimento, a informação clara para o consumidor, deixar claro questões de segurança. A gente não precisa nem da LGPD, isso já está desde o CDC. Então, os problemas de comunicação, quem assume é o fornecedor. A gente já tem ferramenta, né? A LGPD ela tem que se acomodar ao que já existe, a gente já tem muita coisa desenhada, né? O intuito dela, pelo que eu sinto, não é causar conflito, é se acomodar, né? E aí as farmácias talvez tenham que dar 2 passos para trás para dar mais um para frente, sabe? Não, maravilha, gente. Falamos aqui na comunicação, peraí, vamos voltar, retrocede, volta a fita, né? Volta a fita, vamos fazer de novo devagarzinho, pega pela mão o cliente, vamos esclarecer, vamos fazer a cartilha, vamos fazer aviso de balcão, vamos instruir a pessoa que está ali para ela poder explicar as coisas, vamos fazer que nem quando a gente começou a ter que botar ali as regras de CDC e tá, quer dizer, tem que ter um trabalho, não era assim, bota tudo junto e vamos soltar, vamos ver se o pessoal entende. Não entendeu, o pessoal não entendeu. Está vivendo agora a não compreensão. Não, perfeito, perfeito. Luciana, você quer comentar mais alguma coisa? Seu som está fechado. Típico, né? A gente tem mais algumas perguntas, mas eu acho que o tempo já meio que estourou, né? Eu queria, na verdade, agradecer, Patrícia, para variar, brilhante a sua exposição. É sempre muito enriquecedor a gente conseguir pegar de você um pouquinho do seu conhecimento, que realmente é algo que é admirável. Agradeço a todo mundo, agradeço a Ju por essa oportunidade, agradeço pela exposição, pelos organizadores, e eu acho que cumprimos nosso papel. Legal. Obrigada, gente. Fiquem bem. Obrigada, boa noite a todos. Boa noite. Muito obrigada, boa noite a todos e parabéns aí pelas exposições. Obrigada, Patrícia, obrigada, Luciana. Obrigada, Adriana. Juliana, obrigada, Luciana. Obrigada, parabéns. Boa viu? noite. Muito bom, né? Daria para fazer vários outros webinars aqui para a gente... Sim. Faz uma próxima rodada, né? Daqui a uns 60 dias para ver o que saiu, né? Se vai ter alguém multado. Sim. É isso, né? A gente tem que ter informação, boa informação divulgada sempre, né? Exatamente. Combinado. Obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.